Olá, que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo do livro A Gênese. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Dando sequência à Gênese Espiritual, capítulo 11, nós vamos para o item Doutrina dos Anjos Decaídos e do Paraíso Perdido. Doutrina. Então, parágrafo 43. Os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria e moralmente pela depuração dos espíritos que os habitam. Neles, a felicidade está em razão da predominância do bem sobre o mal. E a predominância do bem é o resultante do avanço moral dos espíritos. O progresso intelectual não basta, uma vez que, com a inteligência, podem fazer o mal. Então, pois, quando o mundo chega a um dos seus períodos de transformação, que deve fazê-lo subir na hierarquia, mutações se operam na sua população encarnada e também na desencarnada. É então que ocorrem as grandes emigrações e imigrações. Aqueles que, apesar da sua inteligência e do seu saber, preservaram no mal em sua revolta contra Deus e suas leis, serão doravante um entrave para o progresso moral ulterior, uma causa permanente de perturbação para o repouso e a felicidade dos bons. Por isso, eles são excluídos e enviados para mundos menos avançados. Ali aplicarão a sua inteligência e a intuição dos conhecimentos adquiridos ao progresso daqueles entre os quais são chamados a viver, ao mesmo tempo que expiarão numa série de existências pessoais e por um duro trabalho as suas faltas passadas e o seu endurecimento voluntário. Que serão entre esses povos novos para eles, ainda na infância da barbárie, senão anjos ou espíritos decaídos enviados em expiação? A terra da qual foram expulsos não é para eles um paraíso perdido? Não era para eles um lugar de delícias em comparação com o meio ingrato, onde vão se achar relegados durante milhares de séculos, até o dia em que terão merecido a sua liberdade? A vaga lembrança intuitiva que dela conservam é para eles uma miragem longínqua, que lhes lembra o que perderam por sua falta. Bom, milhares de séculos também é um pouco de exagero, né? Se a gente pensar aqui na Terra, pegar 10 mil anos, 10 mil anos são 100 séculos, né? Então, milhares de séculos é uma coisa muito exagerada. 44. Mas ao tempo que os maus partiram do mundo que habitavam, são submetidos por espíritos melhores, vindos, seja da erraticidade do mesmo mundo, seja de um mundo menos avançado que mereceram deixar, e para os quais a sua nova morada é uma recompensa. Estando a população espiritual assim renovada e purgada dos seus piores elementos, ao cabo de algum tempo o estado moral do mundo se achará melhor. Essas mutações algumas vezes são parciais, quer dizer, limitadas a um povo, a uma raça. De outras vezes são gerais, quando o período de renovação chegou para o globo. 45. A raça adâmica tem todos os caracteres de uma raça proscrita. Os espíritos que dela fazem parte foram exilados sobre a terra, já povoada por habitantes primitivos mergulhados na ignorância e que tiveram por missão fazer progredir, levando entre eles as luzes de uma inteligência desenvolvida. Não foi, com efeito, o papel que essa raça cumpriu até hoje? A sua superioridade intelectual prova que o mundo de onde saiu era mais avançado do que a Terra. Mas esse mundo
devendo entrar em uma nova fase de progresso, e esses espíritos, tendo em vista a sua obstinação, não tendo sabido se colocar nessa altura, aí estariam deslocados e seriam um entrave à marcha providencial das coisas. Por isso dele foram excluídos, ao passo que outros mereceram substituí-los. Relegando essa raça sobre a terra de trabalho e de sofrimentos, Deus teve razão em dizer-lhe: dela tirarás teu alimento com o suor de tua testa. Em sua mansuetude, prometeu que lhe enviaria um Salvador, quer dizer, aquele que deveria iluminar o seu caminho a seguir para sair deste lugar de miséria, deste inferno e chegar à felicidade dos eleitos. Esse Salvador enviou-lhe na pessoa do Cristo, que ensinou a lei do amor e de caridade, desconhecida para eles, e que deveria ser a verdadeira âncora de salvação. É igualmente com o objetivo de fazer avançar a humanidade num sentido determinado que os espíritos superiores, sem terem as qualidades do Cristo, encarnaram-se de tempos em tempos sobre a Terra para nela cumprirem missões especiais que aproveitam ao mesmo tempo ao seu adiantamento pessoal, se as cumprem segundo os objetivos do Criador. Então a gente está citando aqui Jesus, né, que numa ótica aí do povo hebreu, né? Povo que discutia a mitologia de Adão e Eva. Mas a gente pode também fazer um amplo comparativo com outros grandes sábios que vieram povoando a terra e trazendo o pensamento cristão, né? A gente pode pegar da Grécia, o Sócrates, Platão, a gente pode pegar na Índia, o Sakyamuni Gautama, né, o Siddhartha Gautama, o Buda. A gente pode pegar na China também, o Imperador Amarelo, enfim. Tantos, Zaratustra, né, na Pérsia. 46. Sem a reencarnação, a missão do Cristo não teria sentido, assim como a promessa feita por Deus. Suponhamos com efeito que a alma de cada homem seria criada no nascimento de seu corpo e que ela não faça senão aparecer e desaparecer sobre a terra. Não haveria nenhuma relação entre aquelas que vieram depois de Adão até Jesus, nem entre aquelas que vieram depois. São todas estranhas umas às outras. A promessa de um Salvador feita por Deus não poderia se aplicar aos descendentes de Adão se as suas almas não estavam ainda criadas. Para que a missão do Cristo pudesse se ligar às palavras de Deus, seria necessário que elas pudessem se aplicar às mesmas almas. Se essas almas são novas, elas não podem estar maculadas pela falta do primeiro pai, que não é senão o pai carnal, e não o pai espiritual. De outro modo, Deus teria criado almas manchadas por uma falta que não poderia influenciar sobre elas, uma vez que não existiam. A doutrina vulgar do pecado original implica, pois, a necessidade de uma relação entre as almas do tempo do Cristo e as do tempo de Adão, e por conseguinte a reencarnação. Dizer que todas essas almas faziam parte da colônia de espíritos exilados sobre a terra no tempo de Adão e que estavam manchadas por vícios que as fizeram excluir de um mundo melhor, e tereis a única interpretação racional do pecado original, pecado próprio de cada indivíduo e não do resultado da responsabilidade da falta de um outro que nunca conheceu. Dizei que essas almas ou espíritos nascem diversas vezes sobre a terra, na vida corpórea, para progredirem e se depurarem, que o Cristo veio esclarecer essas mesmas almas, não só por suas vidas passadas, mas para suas vidas ulteriores, e somente então dareis à sua missão um objetivo real e sério, aceitável pela razão. 47. Um exemplo familiar evidente pela sua analogia fará compreender melhor ainda os princípios que acabam de ser expostos.
No dia 24 de maio de 1861, a fragata Ifigênie conduz para a Nova Caledônia uma companhia disciplinar composta de 291 homens. O comandante da colônia lhes dirigiu à chegada uma ordem do dia assim concebida. Colocando o pé nesta terra longínqua, já compreendestes o papel que vos estava reservado. A exemplo de nossos bravos soldados da marinha, servindo sob vossos olhos, nos ajudareis a levar com glória, no meio das tribos selvagens da Nova Caledônia, o brilho da civilização. Não está aí uma nobre e bela missão? Eu vos pergunto. Vós a cumprireis dignamente. Escutai a voz dos conselhos de vossos chefes. Eu estou no seu comando. Que as minhas palavras sejam bem entendidas. A escolha do vosso comandante, dos vossos oficiais, de vossos suboficiais e cabos é uma garantia segura de todos os esforços que serão tentados para fazer de vós excelentes soldados. Digo mais, para vos levar à altura de bons cidadãos e vos transformar em colonos honrados, se o desejardes. A vossa disciplina é severa. Ela assim deve ser. Colocada em nossas mãos, ela será firme e inflexível. Sabei o bem, como também justa e paternal será distinguir o erro do vício e da degradação. Eis, pois, homens expulsos por sua má conduta de um país civilizado, enviados por punição junto a um povo bárbaro. Que lhes disse o chefe? Infringistes as leis de vosso país, fostes ali uma causa de perturbação e de escândalo, e fostes expulsos. Enviam-vos para aqui, mas aqui podeis resgatar o vosso passado, podeis, pelo trabalho, criar-vos uma posição honrosa e tornar-vos cidadãos honestos. Tendes aqui uma bela missão a cumprir, a de levar a civilização a essas tribos selvagens. A disciplina será severa, mas justa, e soberanos, e saberemos distinguir aqueles que se conduzirem bem. A vossa sorte está em vossas mãos. Podereis melhorá-la se o desejardes, porque tendes o vosso arbítrio. Para esses homens relegados ao seio da selvageria, a mãe pátria não é um paraíso perdido pela sua falta e pela sua rebelião à lei? Nessa terra longínqua não são anjos decaídos? A linguagem do chefe não é a de Deus, não é a que Deus fez os espíritos exilados ouvirem sobre a terra? Desobedecestes às minhas leis. Foi por isso que vos expulsei do mundo em que poderíeis viver felizes e em paz. Aqui sereis condenados ao trabalho, mas podereis, pela vossa boa conduta, merecer o vosso perdão e reconquistar a pátria que perdestes por vossa falta. Quer dizer, o céu. 48. À primeira vista, a ideia de queda parece estar em condição com o princípio de que os espíritos não podem retrogradar, mas é necessário considerar que não se trata de um retorno ao estado primitivo. O espírito, embora numa posição inferior, não perde nada do que adquiriu. Seu desenvolvimento moral e intelectual é o mesmo. Qualquer que seja o meio em que se encontre colocado, está na posição do homem do mundo condenado à prisão pelas suas más ações, certamente está degradado, decaído do ponto de vista social, mas não se torna nem mais estúpido nem mais ignorante. 49º e último parágrafo. Deve-se agora crer que esses homens enviados à Nova Caledônia vão se transformar subitamente em modelos de virtudes, que vão abjugar de repente os seus erros do passado? Seria necessário não reconhecer a humanidade para assim supor
Pela mesma razão, os espíritos da raça adâmica, uma vez transplantados sobre a terra de exílio, não se despojaram instantaneamente de seu orgulho e de seus maus instintos. Conservaram ainda por muito tempo as tendências da sua origem, um resto do velho fermento. Ora, não é isso o pecado original? Então isso foi muito bonito, né? Muito bacana e completando de vez, né, essa visão tanto do planeta transitório, né, ou transição planetária, que seja, a raça adâmica, a reencarnação, vai muito bem resumido nesse esse último item, e que não deixou dúvidas, né, da missão de Jesus aqui. Ainda assim, se você ainda não assistiu, vou tornar a recomendar aqui o meu vídeo sobre a transição planetária, tá bom? Para não estender muito, se você não está inscrito no meu canal, se inscreve, faça um comentário, né, divulgue na sua rede social e deixa seu like. Gostou ou não gostou? Deixa seu like, ajuda a gente a continuar trabalhando e fazendo com que o YouTube leve esses assuntos para mais pessoas que, assim como você, como eu, gostam do estudo da espiritualidade. Vejo você no nosso próximo vídeo, que já será um novo capítulo. Bom? Tchau. Deve a tristeza tirar e por somente alegria. Sei, oh, sei, oh, sei, oh, sei, oh. Mágoa, tristeza e rancor